Boa noite todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo de casa, espero confortavelmente no celular, no computador, animado para mais um webinar que a gente vai ter agora. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa, eu trabalho aqui no PSEG e junto com a Wanda, que estava aqui nos outros dias, eu estou conduzindo essa série de webinars de conteúdo técnico feito especialmente para você. Hoje é o 5º dia dos webinars, e então agora às 8 horas a gente vai ter sobre Data Science e Analytics. E para quem quiser acompanhar os outros webinars, pode acompanhar a programação diariamente aqui na plataforma mesmo. É um conteúdo gratuito, feito especialmente para você, que é aluno do MBA, ex-aluno, futuro aluno, para todo mundo que quer acompanhar. A nossa missão com essa versão online do SIM é trazer conhecimento de qualidade gratuitamente e para todo mundo que deseja. E falando em desejar, quem quer saber mais sobre os cursos do MBA, para quem está pensando em fazer um, ou para quem já faz, mas já está pensando no próximo, vai aparecer um QR Code agora na tela, com mais informações sobre os cursos. Então, pega o celular, escaneia o QR Code e conhece um pouco mais de tudo que a gente tem para oferecer. Então, hoje agora, como eu falei, às 8 horas, a gente vai ter sobre Data Science e Analytics, lembrando que a gente vai ter 1 hora de webinar, e depois a gente vai todo mundo para a sala de networking, para bater papo e para responder algumas perguntas. Então, se perguntas forem surgindo, qualquer dúvida, pode ir mandando já no chat, que a gente vai responder tudo depois, ok? Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu queria só fazer um convite para todo mundo para participar no sábado, dia 12 de dezembro, às 9 da manhã, que a gente vai ter o maior evento do evento Sim. Então, a gente vai ter o grande encontro da comunidade do MBA USP-Exalc. Então, vai ser às 9h30 da manhã até a 1 da tarde, no dia 12. E a gente tem uma programação imperdível. A gente vai ter Daiane dos Santos, Cristina Talaco, Matt Sorum, Lars Sudman, Márcio Balas, todo mundo trazendo informação sobre transformações pessoais, de carreira e empresariais. E para encerrar com chave de ouro, então, a gente vai ter uma live musical com o cover brasileiro do Queens. Anota na agenda, não perde e vem curtir o sábado com a gente. Eu espero vocês 9 horas da manhã, ok? Então, agora indo para o convidado de hoje, a gente vai ter, então, o Matheus Menes, trazendo o tema Desmistificando Machine Learning. Falando um pouquinho mais sobre o Matheus, ele é formado no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP, com mestrado em Matemática Aplicada através da mesma instituição. Ele possui passagem por grandes empresas como Itaú, Unibanco, Telefônica Brasil e atualmente Raizen, com experiências voltadas para a área de Data Science. Então, oi, Matheus, tudo bom? Tirando do mudo, olá, boa noite. Você consegue me ouvir bem, Matheus? Ouço sim, eu estou no mudo? Não, tá tudo certo. Ah, tá bom. Essa frase, eu estou no mudo, você consegue ver a apresentação, uma das frases mais ditas, né, de 2020, né? Ah, é a frase que define 2020. Isso já estou entrando na chamada. Já estou entrando, é verdade. Bom, Matheus, então fala para mim um pouquinho mais sobre você, o que você vai falar hoje. Estou bem animada para ver a palestra de hoje. Legal, legal. Então, como eu disse, como você mesmo já falou, eu vou falar sobre Machine Learning, que é a minha área de atuação. Muito se fala, inteligência artificial é um assunto da moda, mesmo quem não é da área conversa muito e realmente a tendência é cada vez impactar mais a nossa vida e a gente está cada vez mais falando e consumindo e também produzindo, né, conteúdos de machine learning, soluções de machine learning, de inteligência artificial. E sobre mim, eu vou aproveitar, vou passar um slide aqui, deixa eu passar um slide, e aí eu falo um pouquinho, aproveito e falo um pouquinho sobre mim, que eu sempre gosto de quebrar um pouco o gelo, falar eu como pessoa, né, não só como profissional. Essa foto que vocês veem à esquerda é minha cidade natal, Votuporanga, interior de São Paulo. Como toda boa cidade do interior, tem uma praça matriz, com uma fonte na frente, e eu sou lá, eu sou natural de Votuporanga e eu vim estudar em São Carlos. Fiz matemática, uma faculdade que normalmente não é uma faculdade que o pessoal pensa, você vai trabalhar em empresa? Essa é uma pergunta que o pessoal faz bastante para mim, só que sim, tem bastante oportunidade de trabalhar em empresa e numa área bem promissora e bem bacana. E também na foto ao lado tem minha esposa, Mira, minha filhinha de 4 anos, Luana, e o filhinho mais novo, né, da família, que é o Nino,
filho da pandemia, a gente estava ficando muito sozinho na pandemia e um cachorrinho ajudou bastante aqui. E usem máscara, a gente está tudo de máscara aí na praia, mas vamos usar máscara. Isso é um pouquinho de mim. E embaixo, uma coisa que eu adoro, que eu quero muito, o pessoal fala muito quando acabar a pandemia o que eu quer fazer, né? Eu quero muito visitar estádios de futebol, arenas de esporte, eu sou um fascinado por isso, então quero muito poder voltar a visitar. Aí tá eu e minha esposa no Gillette Stadium, adoro futebol americano. E agora vamos entrar no tema. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, falando da minha trajetória, e o motivo de eu falar aqui da minha trajetória é um pouco para mostrar como é que essa área de ciências de dados, né, de machine learning, é uma área que você tem oportunidade em diversas áreas, né, em diversos setores, e quem gosta de conteúdo multidisciplinar é uma área apaixonante, porque como eu falei agora há pouco, eu sou formado em matemática pela USP em São Carlos, fiz mestrado pela mesma instituição, focado em estatística, me apaixonei por estatística, sempre adorei ver a aplicação da matemática, quem gosta muito de matemática, estatística e matemática são áreas muito próximas, muito correlatas. Depois eu fui fazer doutorado em São Paulo, no IMUSP, e foi numa época que estava começando a bombar essa área de data science no Brasil, não como hoje, mas já estava bombando, e eu fui convidado para trabalhar no Itaú, e lá eu comecei a abrir meu horizonte de que o universo eu já sabia que o universo era muito legal, mas na academia, e eu vi que no mercado as empresas estão dando muito valores para profissionais que sabem analisar dados. Depois eu trabalhei na Telefônica e agora, mais recentemente, eu trabalhei por 3 anos na Raizen, agronegócio, inclusive adorei ver a palestra do Roberto Rodrigues, agora há pouco, do professor Roberto Rodrigues, que foi fantástica, mostrando como usando a tecnologia da maneira certa, a gente consegue aumentar a produtividade. E hoje, o agronegócio, como ele muito bem falou, do agronegócio, nós não pensamos que a gente quer desmatar, a gente quer seguir as leis ambientais, nós queremos, como todo mundo quer, que as consequências do aquecimento global sejam atenuadas. Então, para a gente conseguir alimentar o mundo, para a gente conseguir produzir mais, a gente precisa melhorar as técnicas, e tecnologia passa muito por isso. E a área de inteligência artificial, durante 3 anos, tive muito prazer de estar à frente dessa área na Raizen, e agora, semana passada, foi minha última semana da Raizen, eu até coloquei uma interrogação, em breve vou estar anunciando aí que eu vou estar mudando, né, de trabalho, mas vou continuar nessa paixão que é ciências de dados. Então, eu sempre gosto de citar, quando eu estou falando de inteligência artificial, esse exemplo de xadrez, que em 1996, eu lembro como se fosse hoje, apesar de já faz bastante tempo, eu lembro dessa notícia de uma máquina, de um supercomputador da IBM, foi assim que na época eu, criança, adolescente, ali pré-adolescente, ouvi a notícia de que um supercomputador ganhou de um ser humano, né? O Kasparov sempre foi considerado o maior jogador de xadrez do mundo. Na primeira tentativa, vale a pena citar, o computador perdeu, né? Ele era um computador que fazia 100 mil cálculos por segundo. A IBM, na época, que teve que criar um computador específico, que inclusive leva o nome de Deep Blue, criou o hardware, criou tudo para conseguir fazer a quantidade enorme de cálculos necessários. Mas na primeira partida, mesmo o Kasparov, que era o melhor jogador de xadrez do mundo, conseguia ver 15, calcular as possibilidades de 15 jogadas para frente, o computador conseguia 150, 10 vezes mais, mas na primeira vez que eles tentaram, a máquina ganhou. Na segunda vez, eles fizeram melhorias, eles mudaram alguns conceitos da máquina, eles chamaram alguns mestres de xadrez para ensinar como é que a máquina poderia jogar, e aí aperfeiçoaram a máquina, e foi meio que, eu brinco que eu gosto de falar que foi força bruta também, né? Que eles aumentaram muito a capacidade computacional para a época.
200 mil cálculos por segundo. A primeira versão era 100 mil e a segunda era 200 mil cálculos por segundo. Hoje a gente faz muito mais que isso, mas em 1996 era um fato muito importante. E aí o Deep Blue ganha. E por que eu estou falando desse caso, né? Estou contando em detalhes. Porque sempre foi uma coisa que sempre a humanidade fica pensando: será que as máquinas vão conseguir superar a nossa inteligência? Vão conseguir? A revolução industrial, ela prometia o quê? As máquinas vão começar a trabalhar para a gente, vocês que estão aí sentados, a gente vai trabalhar menos, né? Porque as máquinas vão tomar conta. Sempre foi essa a promessa. Passaram-se mais de 100 anos e tudo mais, e a gente... Não aconteceu isso, né? Apesar que agora muito se fala da quarta revolução industrial que a gente está vivendo, a inteligência artificial está no centro dessa quarta revolução industrial que nós estamos vivendo, e se fala muito sobre uma massa grande de pessoas que podem surgir que não tem um emprego. A grande diferença da primeira para a quarta revolução industrial agora nessa questão do emprego é que a primeira revolução industrial ela teve uma questão onde os trabalhadores que foram substituídos por máquinas conseguiram se empregar em outro lugar. Então, todo mundo deve ter algum caso na família, um avô, tudo mais, que trabalhava na roça, mas o seu pai já começou a trabalhar no escritório. Isso daí aconteceu muito durante as gerações, né? Começou a ter um curso de datilografia, começou a fazer outros trabalhos. A grande preocupação hoje que muito se fala, inclusive grandes empresários, até Bill Gates, um dos mais ricos do mundo, né? Sempre fica brigando ali pelos primeiro, segundo colocado, fala que a cada emprego que a inteligência artificial tira hoje, porque automatiza um trabalho, ela deve pagar o imposto para ajudar a população. E vocês observam que eu estou falando aqui, eu vou falar bastante da parte técnica, eu vou falar bastante do que está envolvido também. Porque, assim como a palestra mais cedo a gente estava ouvindo, e eu adorei ele falar que o campo está conectado com a cidade. E isso é verdade. Tudo que é produzido no campo é consumido na cidade. O produtor rural vai buscar crédito na cidade. Então, eu gostei muito dessa analogia, que em vez de ter essa comparação, a inteligência artificial é a mesma coisa. Existem fatores fantásticos que ela nos proporciona, mas existem fatores que a gente precisa pensar e não ser só um grupo de empresas ou só um grupo de cientistas, vamos dizer, nerds, que gostam muito de programação, que vão decidir o futuro, né, dessa tecnologia. E o que foi legal dessa, voltando a falar aqui do Deep Blue versus o Kasparov, é que esse caso foi muito pela força bruta. Foi um computador que fazia diversas combinações, então muita gente falava, não era tanta inteligência artificial, porque você ensinou, o computador é ótimo em calcular, por isso se chama computador, ele é uma calculadora fantástica, então na realidade não foi tanto inteligência artificial, um grupo de pessoas defendem isso. E aí, em 2016, né, um braço do Google de inteligência artificial, a AlphaGo, vai atrás de criar técnicas para ensinar um computador a jogar um jogo chamado Go, que antes de eu ir atrás, né, eu também não conhecia esse jogo. É um jogo muito jogado na China, né? E como todo jogo muito jogado na China, é um dos jogos mais jogados no mundo, né? A China sempre tem o maior banco, os jogos mais jogados, porque a população lá é gigantesca. E esse jogo, o Go, ele é um jogo de tabuleiro com regras extremamente simples, basicamente de dominar território, só que a quantidade de possibilidades, inclusive eu vou passar um próximo slide aqui para vocês verem, que compara o Deep Blue de 96 com o AlphaGo de 2016. A quantidade de possibilidades de jogos plausíveis de xadrez está na ordem de 10 elevado a 40, é um número super expressivo, né? Mas, para vocês terem ideia, a quantidade de jogos possíveis do jogo Go é 10 elevado a 170. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aí na frente, tipo, é mais do que a quantidade de átomos conhecidos no universo, esse número. É um número
não dá para você fazer calculando por probabilidade e colocando simplesmente uma combinatória, né? Explodir combinações e ver qual que é a melhor estratégia. Você teve que criar toda uma inteligência para ensinar o computador a ganhar e jogar. Primeiro jogar, né? E aí tem uma coisa bem legal, que é uma comparação entre os dois também. Em 96 foi um mestre de xadrez que ensinou as regras, então a IBM foi lá, programou as regras, né? Tiveram desenvolvedores, né, cientistas que programaram as regras. Em 2016, né, a DeepMind, que é esse braço do Google que fez esse programa chamado AlphaGo, esse software chamado AlphaGo, foi bem legal porque ele aprendeu vendo vídeo no YouTube, né? É um sonho de todo mundo, né? Imagina assistir vídeo no YouTube e aprender as coisas, né? Acho que é uma brincadeira à parte, mas é um sonho de todo mundo. Estou aprendendo vendo só vídeo no YouTube, né? Mas mostra a evolução que teve e muito essa evolução graças a empresas e centros de pesquisas que estão muito fortes, pesquisando e desenvolvendo a inteligência artificial. Hoje, falando do Brasil, falando do nosso cenário, como eu estava falando, vou falar um pouco da parte técnica, vou falar um pouco da parte que está por detrás. O Brasil tem excelentes mentes, tem excelentes pessoas na área, uma, perto do que a gente tem de recurso comparado com os Estados Unidos, com China, a gente faz coisa muito boa, a gente faz coisa bem bacana, só que a gente está muito atrás nessa área. E como o próprio professor Roberto falou agora há pouco, todas as áreas vão precisar de muita tecnologia para se desenvolver. Então é um ponto de atenção assim gigantesco que o Brasil precisa de pessoas, de homens, de mulheres que gostem de programar, que gostem de resolver problemas, porque na realidade a gente pega problemas e a gente tenta ensinar para o computador como automatizar aquilo. Então, eu já tive o privilégio de trabalhar com pessoa que era filósofo, eu já tive o privilégio de trabalhar com pessoas que eram formadas em letras, então não é um clubinho só para pessoas de exatas, apesar de reinar exatas, mas a gente super gosta de vir pessoas de outro lugar. Contextualizando e falando mais exemplos assim de inteligência artificial, de machine learning, tem eu adoro esse exemplo da série Stranger Things, porque a gente sabe que quando a gente está assistindo série no Netflix, a recomendação tem um algoritmo por trás. Quantos já não sentaram você, seu parceiro, parceira, amigo, amiga, para assistir um filme, vai procurar no Netflix, cada um no seu celular aparecem recomendações diferentes, em ordem, até o encarte, né, a fotinho que aparece diferente. Então, assim, eles usam muitos modelos. Isso é bem conhecido, são modelos bem bacanas, alguns são públicos, outros eles deixam públicos depois de um tempo. Mas uma coisa que eu gosto dessa série é que para a produção da série, para criar a série, foi usado modelos de inteligência artificial, foi usado muito análise de dados, então eles misturaram conceitos clássicos de Star Wars, de ET, aliens, e colocaram tudo isso junto, e para um público que nasceu na década de 80, isso aí faria muito sucesso, eles viram isso que faria muito sucesso. House of Cards foi um outro exemplo de série do Netflix que foi pedido para ser feita com base em muita análise de dados, com base em cima de muitos modelos. Óbvio que a criatividade humana está sempre muito atrelada. É diferente você falar, olha, reúne todos esses elementos, depois fazer toda uma narrativa em cima e fazer uma série tão boa quanto essa. Tô dizendo que eu gostei pra caramba, né? Eu gostei muito. Então, óbvio que a criatividade humana está sempre atrelada. Então, isso mostra muito o que vai ser cada vez mais o futuro também. Nós temos insights através dos dados, temos insights através de fatos e, junto com a criatividade, dá esse toque humano e dá esse toque que cria coisas geniais. E
Estou falando de coisas assim que fogem um pouquinho da caixinha, vamos dizer assim, mas com certeza o PSEG tem um MBA em Data Science, com certeza risco de crédito é um exemplo muito estudado, porque um cientista de dados, eu tive a oportunidade de trabalhar no Itaú, é o caso clássico, né, que como eu decido se que eu vou dar ou não crédito para uma pessoa. Então, antigamente, se vocês forem pensar bem antigamente, pegar uma aguinha aqui, se vocês forem pensar antigamente, era muito importante ter relacionamento com o gerente do banco, porque era ele que aprovava ou não o seu crédito. Então, ele usava, é óbvio, ele tinha a tela do computador dele, ele tinha outras informações, ele tinha informações suas, mas era muito o gerente. Hoje, você tem uma tabela, vamos dizer, como você tem aqui do lado direito, onde você tem a idade da pessoa, você tem a profissão, a renda, o gênero, anos no emprego, anos na mesma residência, gastos no cartão, última fatura do cartão de crédito, tá no cheque especial, não tá no cheque especial, enfim, uma infinidade de dados que a pessoa, as instituições financeiras têm, em especial bancos, e aí eles fazem a pergunta, como eu coloquei ali, aprova ou não um crédito consignado de R$ 2.000? Essa pergunta é uma pergunta que está muito atrelada ao risco que eu estou disposto, que o banco está disposto a correr. Todo mundo, acho que é uma coisa que vale bastante a pena a gente colocar o nosso CPF, por exemplo, numa plataforma do Serasa, na Experian, que você vai lá, você tem um score, o score é uma nota que eles te dão para falar o quanto você é propenso ou não a pagar, né? O que eles chamam de default no mundo financeiro, né? Que o default é você não pagar, né? A probabilidade de você não pagar. Então, para a instituição financeira é muito importante ela saber para quem ela vai dar dinheiro, para quem ela não vai dar e o quanto que ela está exposta ou não a um risco. Porque sempre que você vai emprestar algum dinheiro, sempre que você vai investir dinheiro numa bolsa, sempre tem algum risco atrelado. Então, esse aqui é um caso muito conhecido, né, de que boa parte dos cientistas de dados já trabalharam, e tem muita metodologia por detrás. Eu vou entrar um pouquinho mais para frente em explicar um pouquinho a metodologia, tá? Então, aqui eram algumas ideias de como inteligência artificial tem sido usada. Eu acho que é difícil falar um setor hoje, eu coloquei alguns exemplos, mas é difícil falar um setor que não tem alguma coisa que não está sendo utilizada. Eu, sei lá, 2 semanas atrás, estava conversando com um amigo meu, 2, 3 semanas atrás, e esse amigo meu, ele pega redações do Enem e usa linguagem natural, processamento de linguagem natural, NLP, que é a sigla conhecida, extrai features são características, né, desse texto, e tenta prever, ajudar o aluno a falar que nota que ele vai tirar no Enem, né? E aí usa outros conceitos como teoria de resposta ao item. Então, assim, vocês verem, até na hora que você está estudando ali para o Enem, está usando inteligência artificial, está usando alguma coisa de modelagem, né? E aí, eu estou falando tanto de inteligência artificial, machine learning, estou dando, parece uma saladinha de frutas para alguns, né? O pessoal que fez mais o MBA em Data Science, nem tanto, mas para quem talvez seja de uma área mais de gestão, ou está aqui conhecendo, quer ingressar, né, quer ingressar num MBA aqui do PSEG, está assistindo, está perguntando muito o que é machine learning, o que é inteligência artificial, é uma coisa diferente da outra, o que é Big Data, que é um outro termo muito falado no mercado. Então, eu gosto de falar, já que eu estou falando de inteligência artificial, eu vou falar o que é inteligência. Eu vou dar uma definição, gente, aqui bem simplista, quem é da área estuda mais, quem é médico, quem é psiquiatra, psicólogo, quem é da área vai ter umas definições que o ramo de conhecer o nosso cérebro, saber que a inteligência é uma área muito vasta e ainda pouco conhecida, mas a gente sabe um pouco e uma definição simples e que eu gosto muito, que eu falo que inteligência é a capacidade de aprender e resolver problemas. Então, desde criança a gente aprende isso, né? A gente aprende, a gente vai criando essa capacidade de em determinadas situações aprender alguma coisa em como a gente lidar naquela situação. É uma definição bem simplista, né? Óbvio que tem
diversos tipos de inteligência, inteligência emocional, motora, né, e vários tipos de inteligência quando a gente vai entrar mais a fundo no conceito de inteligência, mas de uma maneira simplista a gente pode resumir com uma capacidade de aprender. Então, grifa bastante essa palavrinha, aprender, né? Então, quando a gente está falando do que é inteligência artificial agora, então é a ciência e a engenharia de fazer as máquinas inteligentes. Essa é a ideia por detrás que a gente está falando tanto e aqui agora. O porquê disso? Por que o ser humano sempre teve esse sonho de fazer as máquinas inteligentes? Assim, sempre foi para resolver problemas nossos, sempre foi para isso, sempre. Então, hoje a gente está olhando algoritmos de inteligência artificial que estão detectando câncer antes de um médico conseguir detectar, porque ele olha o exame, né, um radiologista, o radiologista não consegue ver certas nuances que às vezes o algoritmo consegue. Eu estou falando que vai substituir o médico? Essa é uma outra pergunta que aquilo que a gente estava falando, eu estava falando um pouquinho antes. Existe uma questão, você confiaria no modelo que preveu que você está com câncer ou não? Você confiaria num modelo para falar qual que é a próxima oferta para o seu cliente, quem trabalha em determinadas empresas? Que, olha, o modelo que está falando que essa aqui é a melhor oferta. Você ainda prefere mais o tato, mais a intuição? Ou misturar os dois, que eu acho que é uma coisa bem bacana, porque o modelo, os dados, ele te dá qual que é o caminho, mas sempre tem o ser humano olhando, eu acho bem bacana. Então, falando um pouquinho do que eu penso muito nesse misto entre ser humano e as máquinas, né? E aqui, falando um pouquinho de história, esse aqui é um ficou famoso que a NVIDIA fez essa definição, esse resumo das áreas aqui, e eu gosto bastante dela, porque exemplifica que esse quadrado maior que a inteligência artificial é a área mais ampla que busca, como eu falei, fazer as máquinas inteligentes. Então, é uma área mais ampla, começa antes, bem antigamente, não é novo. A gente está falando muito hoje, até quando a gente começa a estudar na academia, na faculdade, os primeiros papers que você vai estudar são de muito antigamente, sabe? 50, 60, até mais, quem é da estatística, assim como eu, 100 anos atrás, né? Ah, só que tem muitos papers novos também, mas o que foi acontecendo nessa época da década de 50 e principalmente a partir da década de 90 em diante, foi o avanço computacional. Com o avanço computacional, a gente conseguiu fazer coisas que a gente não conseguia fazer antes. Então, ali na década de 80, surge um grupo de cientistas que cria uma área menor, chamada Machine Learning. Quando eu digo menor, não menor de importância, mas porque está contida dentro da inteligência artificial, que fala o seguinte, olha, fazer a máquina inteligente, isso aí parece meio utópico, mas eu consigo ensinar tarefas para as máquinas. Então, como eu disse, o exemplo lá do início, eu consigo ensinar a máquina a jogar xadrez. Eu consigo a máquina detectar ou não certo tipo de tumor numa radiografia, numa tomografia, e assim vai nos exames que são possíveis serem feitos. Então, falaram, olha, não vamos pegar e abraçar o mundo, vamos fazer uma coisa, uma tarefa de cada vez. O exemplo até que está aqui grifado, né, que está aqui desenhado, é o e-mail spam. Poxa, será que eu consigo, pegando algumas características do e-mail, falar se é spam ou não é spam, para não lotar a caixa do usuário? O Gmail fica lotado, né, quem é mais antigo lembra das caixas de e-mail que viviam lotados, Zapmail, Ball e tudo mais. Então, foram criados algoritmos fantásticos. Óbvio que um ou outro passa, nenhum algoritmo é perfeito. E aí eu gosto de falar sempre uma frase que todo modelo, na realidade, ele está errado. Mas alguns são úteis. E por que eu falo essa frase? Porque, na realidade, um modelo é uma abstração. Ele é uma... Quando eu falar para você assim, desenhe uma vaca, por exemplo, você vai pensar numa vaca, você vai desenhar.
Você desenha uma vaca, mas aquilo ali é uma vaca? Não, aquilo ali é um modelo que representa uma vaca. Eu, que tenho um dom muito ruim para desenho, vou fazer uma bolinha bem feinha aqui. Então, o modelo é uma abstração, ele é como se fosse esse desenho. Mas, se uma outra pessoa olhar meu desenho e falar, olha, eu vi uma vaca aí, pô, cumpri meu objetivo, acertei. Se outra pessoa olhasse meu, fala, nossa, isso daí não parece uma vaca, não, parece um porco. Opa, meu desenho não foi muito bem feito. Então, mais ou menos pegando, fazendo uma correlação bem simples com o modelo. E agora, dos anos 2000, 2010 para cá, que é a área que está bombando, que é Deep Learning, e é uma área de redes neurais. Redes neurais são, são, são redes que você coloca o dado de um lado, tem uma camada que a gente chama de camada escondida, aonde, como a gente fala de inteligência aqui, ela tenta misturar o que é o comportamento do cérebro humano. E de maneira muito simplista, isso é feito através de um input, que a gente chama de input, mas que é um dado de entrada, você tem uma sinapse que vai te dar algum estímulo e você tem alguma saída. De uma maneira muito simplista é isso. Os modelos de inteligência artificial tentam imitar esse comportamento. E os modelos de deep learning tentam fazer isso de uma maneira, como está o nome, deep, é de profundo mesmo, colocando várias camadas e tem tido resultados fantásticos. Então, é a área do momento, mas isso daí não seria capaz sem muito estudo, sem muita pesquisa e sem muito avanço tecnológico. Hoje, os computadores que nós temos possibilitam a gente estar pensando em resolver problemas que antes a gente não conseguia. Olha que coisa fantástica também, que mesmo um ano tão difícil como o ano de 2020, a gente consegue participar de um evento bacana, cada um, às vezes, numa cidade, num local. Então, a tecnologia tem propiciado bastante a gente. E aí, entrando mais a fundo no que é machine learning, e aí eu prometo que eu já estou saindo um pouco dessa parte um pouco mais teórica, e eu até coloquei no meu resumo que eu ia falar um pouquinho de teoria para vocês que vão liderar projetos, vocês que vão liderar é, muito, muita coisa, né? A maior parte dos MBAs tem uma parte de gestão muito importante, e vocês que vão tocar, vocês vão se defrontar possivelmente com algo de inteligência artificial. Então, eu falei, poxa, queria passar para eles algo, para eles entenderem o que, que é, o que, que não é, quais são as limitações, né? Vou falar um pouquinho mais para frente também que toda área que surge nova, você fica naquele boom, aquele hype, tudo pode, tudo é possível. Eu vou conseguir resolver o mundo, né? É, com aquilo. Poxa, já era, né? Agora os problemas da humanidade se resolveram. Depois você começa a ver, você começa a ajustar e falar, opa, isso eu consigo fazer, aquilo eu não consigo fazer, e você começa a entrar num platô, numa... Fica até mais fácil trabalhar, porque quando tá o hype demais, todo mundo te pede coisas, às vezes até mirabolantes. Então, o que é machine learning? Uma definição que acho que, se vocês entrarem na maior parte dos blogs, até papers, citam essa definição do Arthur Samuel, que fala que é o campo de estudo que fornece aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa definição, porque eu acho ela uma definição um pouco vaga, ela se mistura um pouquinho com a definição de inteligência artificial, né? Ela não é uma definição que te traz o que você precisa fazer. Ela é uma definição que, como a gente comentou agora há pouco, é um sonho nosso eu nem passar o que o computador precisa fazer e o computador fazer. Isso daí é um sonho nosso, né? Existem algumas ideias disso, existem alguns exemplos disso, já existem até. Como eu dei o exemplo lá do AlphaGo, o computador que aprendeu a jogar o jogo Go. Não ensinaram para ele explicitamente, olha, a regra é jogar a pecinha preta para cá, branca para cá. Não, não falaram isso. Ele aprendeu sozinho a jogar. Um outro exemplo que ficou super famoso até antes do AlphaGo também, do Google, foi que ficaram um tempão lá, agora eu não lembro do tempo, mas foi um tempo muito grande, várias máquinas trabalhando, pesquisando para tentar identificar padrões no YouTube.
e depois de um tempão rodando as máquinas, o que mais identificaram, e a máquina conseguiu identificar de tanto que tinha era gato, né? Então, tanto que brincam que o YouTube é um grande repositório de vídeos de gato, né? Então, o, o porquê que eu estou dando esses exemplos? Existem alguns exemplos disso, mas os casos gerais, o que a gente trabalha, a grande maioria no dia a dia, eu vou passar uma definição um pouquinho maior, mas fiquem tranquilos e tranquilas aí que eu vou explicar com calma aqui para vocês, que aqui explica o que é Machine Learning de verdade, né? Então, é um programa de computador, né, Machine Learning, e que aprende com uma experiência já vou falar o que é essa experiência com respeito a algumas tarefas T. Então, como eu disse, eu estou querendo ensinar uma tarefa. Experiência. O que é experiência? Experiência é observar alguma coisa. Como é que o cientista coleta experiência? Através de dados, através de informações. Então, a minha experiência são as minhas observações do experimento, são os meus dados. Então, é isso que é minha experiência. Então, eu vou ensinar uma tarefa para o computador através de algum dado, mas tem uma coisa importante, que, né, na verdade, são dois detalhes importantes, que eu vou medir a performance dele. Porque vamos dar um exemplo que eu comentei, por exemplo, de risco de crédito. Eu posso falar, dá o crédito para tal pessoa e a pessoa não pagar. Então, o meu modelo está sendo péssimo. Então, eu preciso medir a performance do modelo. Eu preciso criar uma métrica de falar, olha, esse modelo está aprendendo a falar quem que é bom pagador, quem que não é. E então, a gente fala que ele é um modelo de machine learning se ele tem vamos dizer, essa trinca, né? Então, ele tem a experiência, que são os dados, a gente tem a tarefa objetivo, que a gente costuma chamar de variável target no mundo de machine learning, né? A variável que a gente tem objetivo de, de prever ela, de classificar, e medir a conforme alguma performance. E aí vem a grande cereja do bolo. Essa performance, ela sempre vai sendo aperfeiçoada, a performance vai medir, a performance de resolver a tarefa T, ela sempre vai sendo aperfeiçoada através da medida P, porque eu vou falar que ela é boa ou ruim medindo, quando eu tenho mais experiências, quando melhora a minha experiência. Então, quando eu vou colocando mais dado, quando eu vou colocando mais informação, o meu desempenho daquela minha tarefa vai melhorando. Vamos dar o exemplo de andar de bicicleta. Então, quanto mais você andar de bicicleta, mais você vai estar sabendo se equilibrar melhor. Então, o hábito, né? O hábito faz a gente ir atrás de aprender mais, né? E ficar mestre naquilo. Então, sempre tem essa trinca. Experiência, dados, a tarefa que eu quero resolver e qual que é a performance que eu vou medir se eu estou tendo sucesso ou fracasso, né? E aí, para não ficar tão teórico essa coisa, vamos dar um exemplo, vamos para uma figurinha, vamos olhar. Tem um carro, tem uma pessoa e tem um cachorro. Eu quero que o computador diferencie o carro da pessoa do cachorro. Eu poderia passar todas as características. Olha, o carro tem 4 rodas, não sei o quê. Mas, se chega uma imagem dessa do carro de lado, o computador não vai aprender. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero dar muito. Eu tenho dificuldade de passar. A pessoa, cada um tem um rosto mais curto, um cabelo mais curto, cabelo mais longo. Vou ter que passar todas as características das pessoas. Isso não seria possível, né? Então, o que, que a gente faz? A gente tem exemplo, a gente tem observação, que eu comentei. Então, eu tenho vários exemplos aonde eu sei que ali tem um carro, eu sei ali, onde ali tem um cachorro. Inclusive, quem fica classificando os CAPTCHAs da vida aí, que fala, você não é um robô, você está ajudando a treinar um modelo de machine learning lá no fundo. Porque está falando para ele, ó, aqui tem um semáforo, aqui tem uma árvore. Você está ajudando ele a entender que aquilo ali é um modelo. Então, é um ganha-ganha. Você entra no site e você ajuda a treinar, né? Então, a gente tem diversos exemplos e aí vem como funciona na prática um modelo de machine learning. Você coloca os seus dados, você coloca as suas labels, que eu estou chamando de saída, que é classificando. Label é aquela foto tem um humano, aquela outra foto tem um carro, outra foto tem um cachorro. Eu coloco isso no computador, crio um algoritmo que vai fazer um classificador de imagens. Então,
Esse aqui é o fluxo padrão. Aqui, eu poderia estar falando de qualquer outra coisa, que a gente pode fazer esse mesmo princípio. Vou dar um exemplo para fugir do tradicional. Na Raizen, a gente estava pegando imagens, né, voando com drones do canavial e olhando, olha, aqui é cana, não, aqui é planta daninha, pô, aqui eu tive falha no plantio. Então, a mesma coisa que eu posso resolver para fazer um reconhecimento facial, por exemplo, eu também posso usar para isso, eu posso estar usando para eu dizer se é daninha, se é cana, se é uma falha no plantio e tomar uma ação em cima daquilo. Então, o, o mesmo exemplo serve para agricultura, serve para finanças, serve para games também. Então, é uma área muito dinâmica, é uma área muito bacana. Então, dando mais um exemplo aqui para vocês, vamos separar os animais. Eu tenho 4 animais. Eu tenho uma águia, eu tenho um urso, um golfinho e um pinguim. Então, eu sei qual que é o meu objetivo. Eu quero separar os animais, que era aquilo que eu estava falando. Eu preciso ter um objetivo, um target, qual que é o meu objetivo. E eu sei 3 características. Eu sei se o animal... Eu não, eu sei se ele tem ou não asas, pode ou não voar, ou tem ou não barbatanas. Então, com essas características, você sabe, você quer descobrir qual que é o animal lá no final. Você quer prever qual que é o animal lá no final. Então, eu posso construir o que a gente chama popularmente de uma árvore de decisão, que é como muitas vezes a gente pensa. Então, cada um podia criar sua árvore aqui. Então, no primeiro nó lá em cima, eu coloquei tem penas. Se tem penas, se sim ou não, tem uma quebra. Se sim, eu faço a pergunta, pode voar, que era uma outra informação que eu sabia? Se sim, eu falo, pô, tem pena, pode voar, é águia. Se tem pena, mas não pode voar, é um pinguim. Ah, tem pena, mas não tem barbatana. Perdão, não pode voar, né? Que eu fui pro lado que tem barbatana, mas ele tem barbatana, é um golfinho. E o lado não para todas as perguntas, né? Não tem pena, não tem barbatana, pô, só pode ser urso. Então, se você for ver, quando a gente vai no médico, isso aqui acontece e a gente nem presta atenção. O médico ele faz muito, tá com febre? Ah, então você tem uma opção. Se você tá com febre, abre um leque de possibilidades. Tá sem febre? Ah, não, é um outro leque. Vomitou, isso, aquilo, tá com dor no peito, tá? A cada sintoma que a gente vai falando, e os exames também, ele vai falando que tipo de coisa, até falar, poxa, é isso que você tem, né? Então, só ilustrando que isso aqui funciona muito de como a gente pensa também. E aqui é um exemplo muito, vamos dizer assim, as variáveis eram variáveis muito boas, né? Então, tem asa, não tem asa, pode voar ou não voar, barbatana ou não, eram variáveis muito boas. Gente, na realidade, na prática, as variáveis são muito ruins. A gente não tem variáveis tão boas assim. A gente tem incerteza na realidade. Então, eu vou para um nó ou para outro nó da árvore com uma certa probabilidade. Então, ao invés de eu simplesmente ir com 100% de certeza, como eu estava indo aqui, eu vou com uma certa probabilidade, que é o que sempre acontece na prática. Então, vamos dar um exemplo de uma pessoa que está fazendo tratamento para câncer, eu quero saber se a droga tem efeito ou não. Então, em algumas pessoas vão ter efeito, outras não. Então, na hora que eu vou fazer, suponha que fosse resolver com uma árvore, um grupo de pessoas estaria de um lado, outro grupo estaria de pessoas do outro, então, para eu descobrir se tem efeito ou não aquela droga. E aí, falando de tipo de aprendizado, já que eu estava falando de aprendizado, na área de machine learning, que aprendizado é ensinar o computador, eu tenho 3 grandes tipos hoje. Existem um pouco mais, mas os principais supervisionado, não supervisionado, através de reforço. Supervisionado foi o exemplo que eu dei de classificar o cachorro, o carro. Eu sei que aquela imagem, eu tenho características dos meus dados que me dizem o que tem ali na foto. Não supervisionado, eu não tenho a variável objetivo muito bem clara. Eu vou dar um exemplo de que aconteceu agora, Black Friday. Eu quero disparar, isso aconteceu, a gente fez isso na Vivo. Eu quero disparar, quando eu trabalhava lá, eu quero disparar uma promoção para certos grupos de pessoas.
Então, uma coisa, eu quero saber para que grupo de pessoa é mais propenso ou não a aceitar aquela promoção. Então, na hora que eu vou separar usando algumas características e eu vou criar clusters, que é o que grupos, né? Que dentro desse grupo ele é muito homogêneo entre si e entre os grupos ele é muito heterogêneo. Esse é o principal objetivo que a gente quer fazer quando a gente está fazendo uma clusterização, assim, pegando o pessoal e segmentando. Através de reforço, que eu gosto de brincar que é tentativa e erro, né? Você tenta, você erra, esse erro realimenta o seu modelo. E foi assim que o AlphaGo aprendeu. Então, é uma área bem grande, chamada Reinforcement Learning. Então, o termo, às vezes, eu falo em português e em inglês, porque na área é uma área que fica muito... A maior parte dos conceitos são em inglês, mas é aprendizado através do reforço. Então, já que eu estou falando assim de aprendizado e tudo mais, poxa, Matheus, então tem uma técnica que é infalível? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, assim, né? É muito comum chegar nas reuniões e falar, pô, Matheus, qual que é o modelo que você vai usar? Aí eu falo, poxa, calma, calma, porque eu não vi nenhum dado, não vi nenhum problema ainda, como qual é o modelo? Existem tais e tais possibilidades, né? Mas eu gostei muito desse relatório que o Kaggle, que é uma plataforma de competições de machine learning, que soltou que o método mais usado nas competições é a boa e velha regressão logística, né? E a regressão linear, que é um método estatístico de machine learning bem conceituado, bem robusto, com alta explicação. Então, ele é um método que é muito utilizado. Então, você vê ali a árvore de decisão, que eu mostrei um exemplo bem simples agora, é o segundo mais usado. E quando a gente vai para Gradient Boosting, XGBoosting, que é um ensemble que a gente fala, um conjunto grande de árvores. Então, o pessoal é bem criativo, né? Isso é uma coisa bem legal do ser humano. O pessoal percebeu que se eu posso fazer uma árvore de decisão, porque eu não posso fazer várias e simular como é que vai ser o comportamento e depois eu reúno esse resultado, né? Então aqui a gente vê quais são os principais modelos utilizados. E aí, uma pergunta é, por que existe tanto modelo assim? Gente, eu coloquei algumas explicações aqui do porquê existe tanto modelo. Primeiro, é uma mensagem bem importante que não existe um algoritmo que resolve tudo, não existe uma ferramenta que resolve tudo. O martelo serve para você pregar o prego, mas se você for parafusar, não é a melhor ferramenta. Então, do mesmo jeito, você tem um cientista de dados, um engenheiro de dados são as pessoas que mais trabalham nessa área, precisam ter um arsenal, um toolkit, um arsenal de ferramentas. Então, não existe. E aí eu coloquei uma brincadeirinha, né? Nem mesmo a regressão logística ou o XGBoost, que são dois modelos que são muito usados. Então, tem muitos cientistas de dados que atacam. Vou fazer XGBoost. Opa, nem eles servem para tudo. Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, cada algoritmo funciona em um determinado campo. Então, muito dos algoritmos surgem no que o outro erra. Então, se eu ensino o computador a fazer de uma determinada forma e eu vejo que está errando, eu começo a estudar aquele erro, observar aquele fenômeno e crio um novo modelo para corrigir essa questão. Então, muito dos algoritmos surgem para a gente ter cada situação específica uma ferramenta específica, né? Então aqui tem um trade-off clássico entre interpretabilidade versus acurácia. Então é uma dúvida que a gente sempre tem, que eu quero um modelo que tem mais interpretabilidade, que eu entendo porque a máquina está tomando aquela decisão, ou tem mais acurácia ou é uma black box? Então, assim, uma caixa preta, eu não sei como é que sai o resultado de lá. Então, isso é uma questão muito importante da gente tomar cuidado, porque se para mim, o que me importa, por exemplo, é vender mais, eu ter uma acurácia maior para determinar qual vai ser o próximo produto que o cliente vai comprar, eu não estou preocupado. Agora, se não, eu quero saber para criar uma ação em cima daquilo, então vamos tomar cuidado com isso. Overfitting, que é uma coisa que pode acontecer muito, eu treino meu algoritmo, eu treino meu modelo, só que na hora que eu vou colocar em prática, ele só aprendeu com aquele conjunto de dados
e na prática ele não generaliza, porque a gente sempre está buscando generalizar, a gente sempre está tentando buscar o comportamento padrão. Eu gosto de falar uma definição simples de overfitting, é que overfitting é uma questão que eu estou modelando o erro, ao invés de modelar o comportamento padrão. Então, e para terminar, a gente sempre busca parcimônia, né? E eu gosto muito dessa frase que a simplificação é o último grau, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Eu gosto muito dessa frase. Então, vamos sempre buscar um modelo mais simples. Se eu tenho dois modelos que resolvem a mesma coisa, eu tenho duas soluções, vamos buscar mais simples, é mais fácil de manter. Colocar em produção é sempre uma dificuldade, fazer deploy de modelo é sempre muito complicado. Então, já indo para o finalmente, vou mostrar mais 2 slides para vocês, e o último, na verdade, perdão, 3 slides, e eu queria colocar uma reflexão para vocês. Então, antes dessa reflexão, quais tipos de problemas são resolvidos com machine learning. Então, o que eu falo para vocês é uma regra meio que de ouro. Existe um padrão? Então, você consegue identificar um padrão em cima dos dados? Não pode ser fixado matematicamente. Por que não pode ser fixado matematicamente, Matheus? Vamos dar um exemplo da fórmula de Bhaskara que resolve a equação de segundo grau. Eu não preciso construir um programa que aprende como é que resolve uma equação do segundo grau. Porque já existe lá a fórmula de Bhaskara, que já está claro, já existe uma lei na natureza clara que resolve aquilo. Então, se já tem uma forma de resolver aquilo, eu não preciso construir um modelo de machine learning. E se existem dados, né? Se existem exemplos desse padrão. Se isso acontecer, gente, é um candidato fortíssimo para ser um projeto de sucesso, para os cientistas de dados trabalharem junto com as áreas de negócio e construírem modelos bem bacanas. E aí eu falo, indo para a reflexão final, que são os slides que eu falei de reflexão. Vamos ter pé no chão. Eu vejo muita gente buscando fazer logo de cara um modelo preditivo. Eu lembro do Itaú, que uma vez uma área de seguros perguntou assim para o Matheus, eu quero fazer um modelo de previsão de risco disso e daquilo. Eu falei, olha, legal. Quantas pessoas na carteira de vocês acionaram seguro, né? Mês passado. Pô, a gente não tem, a gente não é muito digitalizado. Eu falei, poxa, então vamos resolver o básico, vamos fazer o descritivo bem feito. Vamos ver o que aconteceu no passado. A gente aprende muito olhando o que aconteceu no passado. O bom e velho BI, o bom e velho inteligência, análise de dados, você olhar o que você consegue tirar de insights dos dados, já pode resolver metade dos seus problemas, podem ter certeza. E depois você vai melhorando. É evolutivo você ir para um preditivo, olhar o que vai acontecer em cada cenário, e para um prescritivo, que é ir além. Por exemplo, o médico prescreve para a gente um remédio, ele fala qual a doença você tem, e ele fala, ó, toma tal remédio que vai ajudar a melhorar. Então, a gente não ficar só na previsão. A gente fala, olha, isso vai acontecer, mas faz tal e tal coisa que o impacto no resultado do negócio. Então, aqui é fantástico. E eu gosto de dar um exemplo nesse primeiro quadrinho de descritivo, que foi a Associação Brasileira de Geometria que fez, e é um exemplo que sempre que eu olho me marca bastante. E fazendo uma boa limpeza dos dados, buscando dado e você colocando ele de uma maneira correta, fazendo um descritivo correto, consegue impactar vidas. Então, a Associação Brasileira de Geometria fez o seguinte: na parte de cima que vocês estão vendo aí, vocês estão, esse gráfico, vocês veem as idades das crianças disponíveis para adoção. Então, vocês podem observar que crianças disponíveis para adoção com 1 ano é muito baixo. 0,82% das crianças que estão disponíveis para adoção tem até 1 ano. Então, em compensação, 13% tem 16 anos. Mas observa como a curva das pessoas que estão disponíveis, que aceitam os pretendentes para adoção, é o contrário. Então, a grande maioria das pessoas querem adotar crianças, posso colocar aqui até 7 anos no máximo, mas tendo que a maioria está até 5 anos, né? Grande maioria.
Então, isso daqui, o pessoal da Associação Brasileira de Geometria fez propostas para impactar na política de adoção das pessoas, para ser mais rápido, para impactar positivamente e diminuir essa curva. Então, isso aqui é um trabalho já até um pouco antigo que eles fizeram, mas que até gostaria de rever se atualizou isso, mas que impactou positivamente. Então, você vê que você fazer um bom gráfico, aqui não tem, vamos dizer assim, tem um trabalho muito bem feito de você limpar os dados, você extrair dados, isso daí é até clichê da área, você gasta 80%, 90% do seu tempo limpando dado, corrigindo dado, dado vem sempre sujo, dado por definição, eu brinco, vem sujo. Então, mas que você fazer uma análise bem feita, isso daí é muito bacana. Não ir só, aí é uma questão que eu falo muito para os cientistas de dados, não vai só para o modelo que é a menina dos olhos agora. Vamos fazer a etapa evolutivo, analisar o dado e ir construindo essa história através dos dados. E aí, para finalizar, essa questão do outro lado da moeda, que eu queria recomendar muito esse documentário Dilema das Redes, que está no Netflix. Não sei quanto, no bate-papo que a gente vai ter daqui a pouco, a gente pode conversar quem assistiu. Mas a inteligência artificial veio para ajudar muito a gente, ajuda pra caramba, só que agora tem um outro lado que está deixando a gente viciado em tecnologia, está separando a gente das pessoas. Então, recomendo muito fortemente a gente olhar o Dilema das Redes. Então, você olha as pessoas que criaram o botão like do Facebook hoje não dão para os filhos dele porque fala, cara, aquilo ali está viciando que nem droga, está deixando a gente polarizado, a gente vê uma polarização política gigantesca. Você só olha o que te interessa, porque os algoritmos vão colocando. O objetivo da rede social é que você fique cada vez mais tempo naquela rede. Então, ela vai colocando. Se você gosta de gato, ela vai colocar gato, 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 gato. Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, recomendo fortemente. Por exemplo, eu no Twitter, eu sigo várias pessoas que eu não concordo, para eu ter um balanço. Então, recomendo muito fortemente vocês fazerem isso, né? Vamos respirar, sair da bolha. E aí, esses outros dois exemplos para passar para vocês, aqui é uma tradução do turco, eu não sei falar turco, mas aconteceu que os algoritmos podem representar os nossos preconceitos. Então, quando você, no turco, eu falar, por exemplo, ela é uma doutora ou ele é uma doutora, é igual, não tem diferença. E o Google Tradutor, que usa a inteligência artificial por trás, na hora que colocava ele é um doutor, escrevia a palavra, ele só traduzia como ele é um doutor. Então, os estereótipos de gêneros estavam ali atrelados. Então, e o contrário acontecia. Se colocava, por exemplo, uma babá, traduzia como uma. Por que não podia ser um babá? Que também poderia ser um ou uma babá. Então, mas ele traduzia como feminino. O Google corrigiu, você pode ver do lado que eles corrigiram isso, mas esse é um trabalho contínuo. E aí, um caso nosso, e quantos nós, principalmente quem mora em São Paulo, na hora que você vai comprar acho que é no Brasil todo, mas em São Paulo eles aprovaram essa semana uma lei que proíbe aquele famoso desconto porque você dá o CPF. Vamos tomar cuidado com os nossos dados. Hoje, os nossos dados são informações muito valiosas e as empresas querem criar comportamentos para vender coisas para a gente. Então, isso daí é um ganho, pode ser uma coisa ganha-ganha, pode ser fantástico, isso daí não tem problema nenhum, a gente ganhar promoções e coisas do tipo, só que pode ser também usado de uma maneira errada. As discussões sobre o debate do uso de dados está bem quente, a LGPD foi aprovada, para quem não conhece, a LGPD é a Lei Geral de Proteção dos Dados aqui no Brasil, que foi aprovada, então cada vez mais esse tema do nosso dado ser nosso vai ser mais importante. E aí, coloco meus contatos para conversar com vocês, tem meu LinkedIn, meu e-mail, e essa área é apaixonante, essa área envolve diversas áreas, envolve tecnologia, envolve teoria, envolve muita prática, envolve muito negócio. Espero que tenha clareado para muitos e agradeço o tempo de todos, muito prazer aí falar com todo mundo.
Obrigada, Matheus. Eu achei super legal saber as coisas de Machine Learning. Eu vi que o pessoal mandou várias perguntas também. A gente já vai responder todas elas no networking. Para participar, clicar no botão networking que está no canto esquerdo da sua tela. E eu espero ver todo mundo lá para a gente poder bater papo, tirar as dúvidas, falar mais do filme, o dilema das redes, pelo visto. E, mais uma vez, obrigada pela apresentação. Espero ver todo mundo também sábado, 9 horas, no evento Sim. E para todo mundo, uma ótima noite.